No episódio de hoje do LongeviCast, vamos receber um médico que traz muita qualidade de vida para seus pacientes. Atuando com maestria em ginecologia, climatério, reposição hormonal feminina e educação médica continuada. Sérgio Fernandes Cabral Júnior é ginecologista e obstetra, pós-graduado em nutrologia e em fisiologia hormonal, mestre em ginecologia e obstetrícia e ex-professor de medicina da Universidade Católica de Pernambuco. É criador, professor e coordenador da primeira pós-graduação em ginecologia integrada do país e da mentoria hormonária, mentoria e reposição hormonal feminina, voltada exclusivamente para médicos. É CEO e sócio do Instituto Spinelli Cabral. E com vocês, Dr. Sérgio Cabral. Mas antes de tudo, quero agradecer a nossa patrocinadora, a Fórmula. A Fórmula é uma rede de farmácias de manipulação com 36 anos de história. Hoje, conta com mais de 100 lojas em todo o Brasil, oferecendo soluções em saúde personalizada, desenvolvida com qualidade e rigor científico, unindo ciência, cuidado e inovação, sendo referência para médicos e pacientes que buscam segurança, bem-estar e resultados. E todos os inscritos no nosso canal terão uma condição especial. Acesse o Instagram da Fórmula e entre em contato com os consultores. E seus medicamentos serão entregues com segurança para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LongeviCast. Meu nome é Daniela Gouveia de Mello, sou médica e esse é um espaço criado para conversarmos sobre saúde, medicina, estilo de vida e longevidade saudável. E hoje vamos falar sobre hormônios e trazemos aqui um convidado muito especial, um médico, Dr. Sérgio Cabral, ginecologista e reconhecido em todo o Brasil por reposição hormonal. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, minha amiga. É um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, né? Espero que a gente possa passar aqui informações suficientes que venham contribuir para melhorar ainda mais informações dessas mulheres que estão aí querendo saber mais sobre hormônios, né? Isso é muito importante. Parabéns aí pelo seu posicionamento, parabéns aí pela sua iniciativa. Tenho certeza que irá contribuir com informação de qualidade. Cada vez mais, cada vez que Obrigada por estar aqui com a gente. Eles chegam aqui, com toda certeza vão passar informações de qualidade para o público, com certeza. Sérgio, a gente começa sempre o nosso podcast com uma pergunta mais pessoal. Então, a pergunta seria: como e o que você, quando era criança, pensava em ser quando crescesse? Minha amiga, eu pensei, Só um pouquinho pra gente. claro, eu me lembro de muita coisa da minha vida como criança. Eu pensava ser um super-herói. Isso mesmo. Eu vivi muito a Marvel, DC Comics, né? Eu gostava muito, todos esses, eu ficava fascinado, porque eu via ao mesmo tempo aquelas pessoas poderosas ali, mas eu via que ao mesmo tempo, além delas serem poderosas, apesar de serem poderosas, Dani, elas tinham também aquela fraqueza humana. Elas tinham aqueles momentos de tristeza, elas tinham aqueles momentos de dúvida, tinham aqueles momentos de dificuldade de relacionamento com as pessoas que elas amavam, medo, e apesar de serem super poderosas. Isso me chamou muito a atenção. E aí eu disse para mim, o que é que eu poderia? E aí, claro, você vai amadurecendo, e aí você começa a pensar, o que é que eu poderia fazer que me aproximasse mais do super-herói? Mas, sem querer, a gente começa a fazer isso. E aí eu não vejo, pelo menos sem diminuir as outras profissões, eu não vejo profissão mais próxima de um super-herói do que ser médico, do que ser médica. Porque, veja bem, você é um ser humano, é um ser humano, é um super-herói, é imperfeito e ao mesmo tempo tem que ser perfeito para não errar. Não pode errar no maior bem que a pessoa tem, que é a sua saúde. Você tem que ser perfeito em relação a isso. E ao mesmo tempo nós não somos perfeitos. E aí, de uma hora para outra você diz, não, quero ser médico. E no final, quando você retroage esse pensamento, você diz, caramba, será que esse é o super-herói que eu queria ser? Né? De transformar a vida das pessoas para o melhor? Porque quando me perguntam hoje, Sérgio, quem é você? Eu sei com que responder. Mas quando me perguntavam anteriormente, eu dizia, Sérgio, quem é você? Eu sou um ginecologista, sou casado,
Isso não é Sérgio. Sérgio hoje é aquele cara que, se perguntarem para você, quem é você? Eu sou aquele cara que transforma a vida das pessoas. Eu gosto de transformar a vida de mulheres, resgatando a sua qualidade de vida, mostrando para essas mulheres que elas podem viver melhor, melhorando a sua saúde, não apenas hormônios, o que a gente vai falar, não apenas hormônios, mas muito mais além dos hormônios. E gosto também de transformar a vida de médicos, passando informação de qualidade para que eles, através daí, transformem a vida de outras mulheres. Eu penso exatamente assim hoje. Mas começou como ginecologista. E o que levou a medicina à ginecologia? Perfeito. Imagine, inicialmente, meu pai queria que eu fosse engenheiro. Eu disse, não, eu quero fazer medicina. Né? E o que aconteceu? Eu vi que no curso de medicina, o que eu me identifiquei mais foi com a saúde da mulher. Eu vi que isso é o que eu fazia de melhor, isso é o que eu podia abranger a maior quantidade de mulheres, né, de pacientes. Eu vi como trabalhar com duas vidas ao mesmo tempo, né? Que quem faz ginecologia faz também obstetrícia. Depois, para escolher, se faz obstetrícia, se faz ginecologia. Hoje eu só faço ginecologia. Mas, quando você vê que você tem que tomar conta de duas vidas ali, e a gente também, na grande maioria das vezes, a gente não lida com morte em ginecologia e obstetrícia, a gente lida mais com vida. Isso chama muito a atenção das pessoas, que você entra mais em contato com alegria na realidade. Apesar de ter as suas perdas, todo médico tem as suas perdas e tem que saber muito bem realmente como enfrentar isso. Não é Esse fácil. é o nascimento, né? Pois é, perfeito. É mais nascimento, é vida. Isso me chamou a atenção e me fez correr para o lado da ginecologia. E hoje se dedica mais à parte hormonal. E vamos falar um pouquinho dos hormônios. Antigamente a gente falava de hormônio de uma forma, hoje hormônios a gente considera de outra natureza, né? Então hoje a gente tem os hormônios mais naturais. Então conta para a gente assim, o que mudou dos hormônios de antigamente para o que a gente faz atualmente. Perfeito. O que acontece é que grande parte das pessoas hoje, tanto mulheres quanto familiares, médicos, ainda tem dentro de si algo que já caiu por terra, que é aquele estudo WHI, né? O WHI que meados dos anos 2000, né? Tanto medo provocou nas pessoas. E eu diria que grande parte da culpa não é do próprio WHI, sabia, Dani? Mas grande parte do problema em passar o medo dos resultados desse estudo foi exatamente da mídia. Ou seja, a mídia naquele momento propagou de uma forma tão desorganizada, tão inadequada às informações, que provocou um medo irreparável até hoje. Eu diria irreparável porque sempre haverá aquelas pessoas que guardarão dentro de si as informações passadas pelo WHI. E hoje a gente sabe que isso está caindo por terra. Hoje a gente sabe que o medo que o WHI provocou, né, hoje está sendo questionado, ou seja, está caindo por terra, ou seja, a nova forma de encarar a reposição hormonal. E hoje, diante das informações mais recentes, sabemos hoje que os hormônios são diferentes. Então, hoje nós podemos sim chamar hormônios de naturais. Quando alguém me pergunta, doutor Célio, a reposição hormonal natural, o senhor prescreve? Aí eu pergunto também, em resposta, uma pergunta em resposta. Mas o que é para você reposição natural? Reposição natural para mim é fitoterápico, é passar um chá. Não, isso não é reposição hormonal natural, isso não é reposição natural. Isso é um complemento à reposição hormonal. A reposição hormonal hoje natural é a reposição executada com os hormônios que são idênticos, estruturalmente idênticos, são iguais, que se encaixam como uma chave de fechadura no seu corpo. Quais são eles? Hoje nós temos os mais seguros, não são os que trazem mais benefícios à mulher também. Quem são eles? Estradiol, que tem dentro do seu corpo e do homem também. Progesterona dentro do corpo do homem e da mulher. Testosterona dentro do corpo do homem e da mulher. E estriol. Então, esses são os 4 hormônios principais da reposição hormonal. Existem outros que entram também podem entrar como complementos, a depender de cada caso, sim, mas esses são os principais. E esses podemos chamar de natural. Tanto é verdade que hoje sociedades tradicionais, como a Sociedade Brasileira de Climatério, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, já chamam de progesterona natural.
se chamam de progesterona natural, porque endossam o fato dessa progesterona ela ser idêntica ao que a mulher produz e falta na menopausa. Nós poderíamos chamar também de estradiol natural, poderíamos chamar também de testosterona natural e poderemos chamar também de estriol natural. Então, hoje, sim, a reposição hormonal ela pode ser muito bem executada de forma segura e eficaz com os hormônios que a mulher deixou de produzir na perimenopausa e menopausa, trazendo para ela segurança, resgate na qualidade de vida e sem aquele medo de ter câncer, aquele medo de ter um infarto, uma trombose. Hoje, a gente pode falar com segurança em relação a isso. E a gente precisa entender também que existem, as pessoas hoje falam muito em relação a tempo, né? Quando a gente pode ou quando a gente precisa fazer essa reposição? No consultório a gente tenta fazer o mais precoce possível, né? Fala para mim assim, e para a gente que a gente está tendo que falar para as pessoas de uma forma bem natural e que eles entendam bem claramente qual a necessidade que a gente tem de fazer essa reposição precocemente e não deixar passar tanto tempo. Olha, Dani, eu diria que hoje nós sabemos de um fato, e inclusive é defendido pelas grandes sociedades extremamente tradicionais de medicina hoje. Inclusive, defendido no último meeting do Menopause Society, agora em 2025, que foi sensacional. A Menopause Society é a sociedade, eu diria, de ginecologia e obstetrícia, eu diria, mais poderosa do ponto de vista de informação e que praticamente rege, né, como as outras sociedades tradicionais agirão a respeito dos seus guidelines, dos seus manuais, da orientação que darão nos seus métodos em relação à reposição hormonal hoje. Então, o que é que a Menopause Society ela definiu? O que, inclusive, algumas outras sociedades já estavam definindo, os estudos mais recentes já estavam definindo. E quanto mais cedo você começar a reposição hormonal, melhores serão os resultados. Começar no climatério. Quanto mais Aqueles cedo... primeiros sintomas que a gente sabe que até chegar à menopausa vão durar anos. Os primeiros sinais de climatério podem definir exatamente, claro, haverá a avaliação laboratorial desses hormônios, seja o médico deve avaliar no consultório o que a mulher está sentindo, e também os exames laboratoriais, a queda desses hormônios, vai fazer exames de imagem, dentre outros, para realmente uma segurança na reposição hormonal, mas quanto mais cedo começar, melhor. E esse mais cedo é no começo do climatério. Na perimenopausa, no momento em que o médico definiu, essa mulher está sofrendo pela deficiência hormonal, essa mulher ela vai realmente ter um benefício quando se fizer a reposição hormonal. E olha que a gente tem condições de definir isso muito precisamente hoje, quando a mulher precisa ou não. Eu chamaria a atenção, principalmente, para os principais sintomas. Por exemplo, a mulher começa a sentir fogachos, aqueles calores, que a mulher ela não consegue dormir à noite, também o ressecamento vaginal, mas esses são os principais, mas não apenas esses. Porque esses as mulheres percebem que estão ligados à menopausa, mas tem muitos outros que a gente não acha que é menopausa, então nem ela sabe. Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, se você falou muito, é algo acertadíssimo. Por exemplo, a mulher ela altera muito o humor, ou seja, a cognição dessa mulher, a memória dessa mulher começa a ir embora, ou seja, a dificuldade para perda de massa gorda, aquele acúmulo de gordura cada vez maior, aquela dificuldade de ganho de massa muscular, aquela irritabilidade, aquela fissura nos casamentos que começa a piorar cada vez mais. Você não tem mais paciência para o seu parceiro, ou seja, vocês não procuram mais namorar. O que está acontecendo aí? Aquela libido pela vida, eu não falo apenas de libido sexual, não. Aquela libido para a vida começa a diminuir, Dani, começa a diminuir. Então, isso tudo são sintomas que, inclusive, claro, esses todos são sintomas que podem ser também inerentes a outros problemas da vida, claro, dívidas, péssimo relacionamento, profissão ruim, falta de perspectiva para a vida, é claro, mas esses são muito comuns na paciente na menopausa pela queda dos hormônios. Os hormônios são o grande motor da vida. Então, através dos hormônios, eles estão ali não para evitar ou combater sintomas, mas para reparar problemas da saúde.
Então, os hormônios, quando eles caem, eles começam a abrir brechas para doenças, abrir brechas para decréscimo na cognição da mulher. A mulher ela perde aquela capacidade que ela tinha na profissão. Às vezes, grandes líderes, elas perdem o rumo, as pessoas percebem isso e elas percebem que as pessoas percebem. Elas não conseguem ter aquele casamento coeso mais, ou seja, o que eu digo sempre, sabe, Dan, em muitos casamentos hoje, eles acabam não por falta de amor, mas falta de hormônio. Então, Com certeza. isso é um fato hoje. Então, claro que a gente deve ir atrás também de outros fatores, ou seja, como é que está a sua vida mental, física, espiritual, isso faz parte da nossa vida como um todo. Mas o hormônio é fundamental. E a gente não tem que ter medo mais de hormônio. A gente tem que ter medo hoje de não fazer hormônio. Muito bom. E aí entramos na menopausa. Vamos dizer que uma mulher não fez isso que a gente comentou, não tratou, o médico não indicou, e aí por muitos fatores. Ela entra em menopausa e passa um tempo. Até quando a gente consegue fazer o hormônio, a reposição hormonal, e que efeito a gente tem? A gente consegue efeitos, porque muitas mulheres fazem. Eu passei 6, 7 anos na minha menopausa, nunca fiz nada. E aí? Como que a gente É verdade. resolve isso para ela? E o que vai ser? É verdade, olha só. Até recentemente se tinha como um dogma, um verdadeiro dogma, a chamada janela de oportunidade terapêutica. A janela de oportunidade terapêutica são aqueles 10 anos que se seguem à menopausa, né? Então, esses são, de fato, os melhores anos para a mulher fazer a reposição hormonal. E a gente falou isso, quanto mais cedo você começa. Digamos que a mulher entrou na menopausa. A mulher entrou na menopausa por volta dos 45 aos 55 anos de idade. Em média, em torno de 50, 51 anos de idade, ela, de fato, a maioria, em média, está entrando na menopausa. Mas, digamos que essa mulher entrou na menopausa. Então, quanto mais cedo ela começar a reposição hormonal, melhor. Não tenha dúvida. Nos primeiros 10 anos, dentro desses 10 anos aí, ela vai ter menos efeitos colaterais, vai ter mais benefícios, melhores resultados, a reposição hormonal vai ser mais segura, não tenha dúvida. Entretanto, diversos estudos começaram a modificar esse ponto, esse dogma. Olha, não pode mais começar a reposição hormonal em mulheres acima de 60 anos de idade ou mulheres acima dos 10 anos. Por exemplo, nesse exato momento aqui, daí, provavelmente colegas médicos estão me escutando e estão dizendo: olha, esse cara está dizendo um absurdo, quando na realidade isso já está nos próprios guidelines de sociedades extremamente tradicionais. O que está acontecendo é um problema sério. É que muitos colegas médicos, isso não é um demérito para qualquer colega médico que está nos escutando agora, colegas médicos estão trabalhando demais e continuam a trabalhar demais e sobra pouco tempo para estudar, inclusive exudar aquilo que está dentro das sociedades das quais eles fazem parte, ou seja, os guidelines dessas sociedades, que já são extremamente tradicionais, e elas já dizem isso, que hoje não há um entendimento, não há uma contraindicação a começar uma reposição hormonal em mulheres acima de 60 anos de idade ou mulheres que já estão fora da janela de oportunidade terapêutica, aqueles 10 anos que se seguem. Então, muitas mulheres que estão nos escutando aí agora, nesse exato momento, estão batendo palmas. Eu não sabia disso, mas é verdade. A senhora sim pode recuperar a sua qualidade de vida, pode voltar novamente aquele desejo sexual que foi embora e começar a namorar mais com seu marido, pode melhorar a sua libido para a vida, criar mais projetos, a cognição, memória, aquele nevoeiro mental que corre quando você está numa palestra ou está falando com alguém, você não sabe. Eu estou falando ali, ou está caminhando aí dentro de casa e não sabe, cara, eu estava indo para onde? Pois é, isso começa a ficar cada vez mais comum na mulher que não tem mais estradiol. Então, hoje, você sim pode fazer a reposição hormonal, mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Por exemplo, quando você vai começar uma reposição hormonal numa mulher que está fora da janela de oportunidade terapêutica, acima de 60 anos de idade, claro, o médico ele tem que ter um cuidado, uma individualização do tratamento. Então, qual é essa individualização para que a mulher aí em casa que está nos assistindo, os familiares dessa mulher, colegas médicos que porventura estejam nos assistindo aí agora e não tenham tanto convívio, né? Tanto dia a dia, não é o seu dia a dia, essa questão assim, de reposição hormonal, envio para outros colegas para se fazer a reposição hormonal, ou estão agora querendo fazer a reposição hormonal e estão com medo. Então eu digo, sim,
os estudos mais recentes as sociedades tradicionais, pode ir atrás dos guidelines, já defendem isso. Sim, você pode fazer reposição hormonal desde que você leve em consideração, olha só o que a gente já falou no início, leve em consideração, primeiro, o tipo do hormônio. Saber que o hormônio melhor para essa mulher está fora da janela de oportunidade ou acima dos 60 anos, um hormônio igual ao que essa mulher ela deixou de produzir. É o idêntico, como alguns chamam idêntico, estruturalmente idênticos, bioidênticos, isomoleculares, homólogos, vamos dizer a mesma coisa. É o mesmo nome. São vários nomes para a mesma coisa, né? Então, hoje, sociedades tradicionais, eu vejo muito isso, elas falam estruturalmente idênticos. Estruturalmente idênticos são bioidênticos. Estruturalmente idênticos são isomoleculares. Estruturalmente idênticos são homólogos humanos. É a mesma coisa. Então, vamos falar de estruturalmente idênticos para atingir, inclusive, colegas médicos que estão nos assistindo e porque esses colegas vão transmitir para suas pacientes no consultório também. São hormônios iguais, são hormônios idênticos. Quais são eles? Estradiol, progesterona, testosterona e estriol. Esses são que você pode utilizar e deve utilizar. Significa, Sérgio, que não pode ser utilizado hormônios sintéticos, ditos sintéticos, hormônios que não são idênticos? Podem sim. Isso a gente pode comentar, né? Mas em alguns casos, ou seja, em alguns casos, por exemplo, de estabilização do endométrio, evitar o sangramento e outras coisas que a gente pode falar depois. Mais específico. Isso. Em alguns casos, para realmente evitar problemas dessa mulher, né? Fazer com que a reposição hormonal possa ser feita. Mas, olha só, primeiro é o hormônio. Então, de preferência, hormônios idênticos ao que a mulher deixou de produzir são esses. Segundo, a via, ou seja, a via de administração, a rota, a forma através da qual esses hormônios eles deverão ser utilizados no corpo dessa mulher. E a preferência é a via não oral, que a gente pode falar depois, a via não oral. O que é a via não oral? A via não oral são exatamente a via transdérmica, ou seja, na pele, gel, adesivo, e abaixo da pele, em forma de implantes hormonais subcutâneos. Apesar de receberem críticas em relação a algumas sociedades, cada vez mais estão sendo utilizados, não volta mais atrás, cada vez mais estudos estão respaldando os implantes hormonais subcutâneos, trazendo um tratamento eficaz, seguro e fazendo com que essa mulher sinta segurança também, médicos sintam segurança também. Isso é um fato. São utilizados desde a década de 30 no mundo, né, e não deixaram de ser utilizados até hoje. Então, a via não oral. E mais, outro detalhe, esses dois detalhes, o tipo de hormônio, a rota, e o terceiro detalhe, o que é? A dose. Não comece com a mesma dose que você começaria naquela mulher que começou no começo da sua menopausa a repor hormônios, ou ela está dentro da janela de oportunidade, aqueles 10 primeiros anos. E por que seria isso? Por quê? Essa mulher que está fora da janela de oportunidades, ela tem alguns detalhes relacionados ao envelhecimento natural. Por exemplo, essa mulher ela tem uma, por exemplo, de sensibilização maior dos seus receptores. O receptor, para quem está em casa, é o buraco de fechadura. O hormônio é a chave. Imagine você que a chave da sua casa, ela envelheceu. Não? Você mora perto do mar, está enferrujando. E aí o que é que acontece? Quando você vai colocar a chave, que é o hormônio, no buraco da fechadura, que é um receptor espalhado, né, por todos os tecidos do corpo, ela não entra corretamente. Ela não faz o que deveria, girar e abrir. Por que isso? Porque esse receptor aqui, ele envelheceu. Então, a gente tem que começar com uma dose menor, tomar outras atitudes para desinflamar essa mulher, diminuir radicais livres, como, por exemplo, modificar o estilo de vida, exercício físico, alimentação, suplementos antioxidantes, vitaminas, oligoelementos, a partir de vai depender da paciente, precise ou não. Isso vai melhorar, ou seja, você começa com uma dose menor e depois você vai aumentando essa dose no decorrer, né, da necessidade. Ou seja, se houver necessidade, o acompanhamento dessa mulher, você vai aumentando. Então, isso se chama o quê? Prudência científica. Prudência na prática é prudência científica. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Apesar de ser um ditado antigo, não faz mal a ninguém. Isso faz parte da medicina, Dani. Faz parte da medicina. Primeiro, ciência boa, né? Ou seja, igual a evidência científica. Segundo, experiência médica. Terceiro, você dá valor
aos valores individuais do teu paciente, à preferência do teu paciente. Cuidar do seu paciente, não da doença, né? A gente tem que olhar para o paciente e ver um ser completo. Cada paciente guarda um mundo dentro dele. Isso a gente E não é todas as vezes que a gente tem a técnica, mas a gente não vai fazer só aquela técnica, nem aquela quantidade, daquela dosagem. A gente tem que ir de acordo com o paciente e a necessidade do paciente, né? Perfeito. Então, o médico, a médica que reconhece isso no consultório, minha amiga, está fazendo uma medicina que não é, não, a medicina do futuro, mas é o futuro de toda a medicina. É realmente se importar com o seu paciente, com a sua paciente, escutar ali, ter prazer de estar ali. Porque se o médico não tem prazer de estar ali, ele está correndo naquela consulta de 5, 10, 15 minutos, como é que você pode escutar a sua paciente? Como é que você pode olhar no olho da sua paciente? Notar que aquela paciente está ali pedindo ajuda na reposição hormonal, mas por trás ali tem coisa muito pior. Ou seja, você pode perceber conversando com a paciente, né? Às vezes o paciente está preocupadíssimo ou está muito triste por ter um filho doente, ele está com câncer, está morrendo, ou um casamento que está morrendo, ou acabou de ser despedida aí nesse exato momento, ou uma mulher que está ali que passou por um trauma grande na infância e até hoje nunca ninguém descobriu. Bom, no consultório, nossa consulta demora um bom tempo. Esses 15 minutos já não existem mais para a gente. Então, eu descobri que eu tenho sempre em si. Então, meus pacientes muitas vezes choram. Que eles sentem a necessidade de falar algumas coisas. Eles se sentem à vontade para falar algumas partes da vida deles que não falam com nenhum outro médico, ou quase nenhum, ou quase ninguém, né? Eles guardam para si e ali eles se sentem seguros. Então, assim, eu instituí que eu tenho minha caixinha de isso e é assim que a gente faz a nossa consulta para poder ele se sentir bem e falar, porque a gente começa o tratamento a partir dessa conversa. Então, é muito importante. E Dani, a gente está falando sobre hormônio e é interessante a gente falar também sobre algo que a gente vê muito no consultório, que é algo complementar ao hormônio, que é exatamente como é que está hoje essa mulher, o relacionamento com o seu parceiro. Muitas vezes a mulher ela está necessitando ali de hormônio, mas ao mesmo tempo o casamento, todo casamento tem as suas altas, seu baixo, alto e baixos. Todo casamento passa por isso. Se fosse assim, não seria um casamento, seria uma indiferença. Tá? Então, você está ali com duas pessoas, vivendo embaixo do mesmo teto, enfrentando dificuldades, problemas no seu dia a dia, lidando com filhos, lidando com planos para a vida. E aí, a mulher muitas vezes chega em busca de uma reposição hormonal, tentando resolver tudo isso. E na realidade, De todas as fichas, né? todas as fichas naquela reposição hormonal e todas as fichas também naquele médico, naquela médica que está ali. Né? Às vezes o último bastião, a última tentativa, né, de tentar resgatar a sua qualidade de vida, a sua felicidade. Na realidade, a gente tem que ter todo o discernimento, toda a experiência para saber, opa, tem problema ali de reposição hormonal? Tem. Falta de hormônio? Tem. Mas tem muito mais coisas além. E isso deve ser conversado com a sua paciente também. Muitas chegam em busca de algo que perdem no casamento. Por exemplo, o tempo de qualidade. A mulher, hoje, inclusive a mulher na perimenopausa e menopausa, é uma mulher mais experiente. Uma mulher mais experiente na vida, uma mulher que já atingiu um nível socioeconômico que ela não tinha 10, 20, 30 anos, 40 anos. E hoje ela tem uma estabilização de nível socioeconômico, uma experiência para a vida, uma experiência profissional, uma experiência de como se comportar como mulher, como mãe, como esposa. Mas, ao mesmo tempo, ela está ali perdida pela falta de hormônios. E veja que essa mulher, ela chega ali se queixando muito no consultório, eu vejo muito isso, o tempo de qualidade. Ela se queixa do tempo de qualidade e não sabe que é o tempo de qualidade que está faltando no relacionamento. Por outro lado, eu amo quando os companheiros dessas minhas meninas aparecem no consultório também, porque eu vejo quando ele começa a falar que ele está deixando de dar tempo de qualidade para a parceira. E ao mesmo tempo, a mulher, eu sou bastante sincero com elas também, o seguinte, fala exatamente isso. Você está deixando de mostrar admiração. Fale
quanto você admira esse homem. Elogia esse cara. Dizer que apesar das dificuldades, você é o cara que você sempre quis. Você é o marido que você sempre quis. Muito obrigado pelo aquilo que você fez e está fazendo pela minha família. Olha, você vai transformar esse gatinho num leão, minha amiga. E muitas ranhuras daquele casamento ali vai desaparecer. Elas não vão aflorar pela deficiência de hormônio. Elas estão afloradas hoje. Então, sabe que o hormônio não vai ser. Então, parem um pouquinho. Tenham realmente o tempo. Ter realmente o tempo de vocês não é pegar e viajar. Eu vou viajar para a Europa, vou viajar para a França, vou viajar para a Itália. Isso é sensacional. Façam isso se puder. Mas, às vezes, ali, por exemplo, no quintal da sua casa, ou, por exemplo, simplesmente ali dentro do quarto. Sinceramente, num quarto, não precisa viajar para outro lugar, não. Chegar assim, olha, você é o homem que eu admiro. Você é o melhor homem para os meus filhos. Muito obrigado por você estar ao meu lado todos esses anos. E aquele cara pegar assim, ó, dizer, ó, tá me levando para onde agora? Não, tô me levando para um melhor lugar. Eu tô com a melhor pessoa que poderia estar, que é você, e eu quero bater o papo também por minha esposa. Aí leva para algum lugar que ela gostou. Caramba, eu tava trazendo aqui para aquele primeiro restaurante que a gente se conheceu. Pois é, porque eu nunca quero esquecer isso. Você é a mulher da minha vida. E é isso que eu quero aqui com você sempre. Eu quero ter os melhores momentos e com a melhor pessoa que é você. Isso sim é tempo de qualidade. Então, a mulher quer tempo de qualidade, o homem quer ser admirado. Então, toda mulher, todo homem quer ser admirado pela mulher que ama. Toda mulher quer ser amada pelo homem que ela devia. Colocando isso em prática, eu garanto a vocês, é um casamento perfeito para uma reposição hormonal. E vamos fazer a reposição hormonal para que isso perdure. E vamos falar um pouquinho das vias com mais detalhe. Por que a gente não faz a via predominantemente, a gente não prefere a oral? Minha amiga, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu vou dizer uma coisa para você. E como se faz hoje ainda? Como se faz a via oral hoje ainda? Mas esse é um problema. Porque eu diria, sem medo de errar, eu diria que grande parte dos colegas ginecologistas e endocrinologistas, que são os principais que lidam com a reposição hormonal hoje, todo médico, também me pergunta, sério, quem é que deve fazer reposição hormonal? O médico que sabe repor hormônio. Mas quer dizer que não é só ginecologista e endocrinologista, não. Esses a gente sabe que lidam mais. Mas hoje a medicina avançou tanto que é apenas o médico ser médico. E ele estudar a fundo a reposição hormonal na orelha da mulher. E aí todo médico ele vai estar capacitado, independente da especialidade, a medicina não tem dono, em fazer a reposição hormonal. Mas eu diria uma coisa para você. A quantidade é assustadora que ainda tem médico que faz reposição hormonal oral, não dá no gibi. Hoje, por exemplo, vamos partir do principal hormônio também, que é o estradiol. Há uma quantidade muito grande e eu não tenho muito medo de errar, não. Ainda, a maioria ainda faz oral. Não somente pelo fato de ser barato, mas pelo fato também de muitos ainda não estarem por dentro, ou seja, não estarem capacitados para fazer a reposição hormonal não oral. Você me entende, Dani? E isso é algo que nós, médicos, já descobrimos que a melhor reposição é a reposição hormonal não oral, temos que combater. Como é que a gente vai combater isso? Criticando o colega? Não, informando. Informando e formando cada vez mais médicos para uma prescrição hormonal mais segura e eficaz. Hoje, é importante que a mulher que esteja em casa saiba disso. Se você está, e eu sei que muitas estarão aqui agora nos escutando, se você está agora, nesse exato momento, utilizando, por exemplo, um medicamento aqui de farmácia, eu não sou nada contra os medicamentos de farmácia, quando bem indicados, eles são muito precisos, manipulados também nada contra, são precisos também. Eu sou contra a prescrição errada, a prescrição inadequada para pacientes. Então, eu trabalho tanto com medicamentos manipulados quanto industrializados, todos nós. Em algum momento vamos trabalhar assim. Mas o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que quando você está nos escutando aí agora, faz a reposição hormonal, você merece, você tem um direito. Muitas vezes você não recebeu isso no consultório, mas pode estar recebendo agora nesse podcast da Dani aqui. Essa é informação importantíssima. Quando você utiliza o estradiol, veja se aí na bula mostra estradiol ou estrogênio, não é um estrogênio, você etinil estradiol, tem gente que recebe etinil estradiol, para você ver na reposição hormonal. Tem gente até hoje.
né? Outros estrogênios conjugados, né, que vêm da égua, da urina da égua, e estradiol. Mas o estradiol é o melhor hormônio a ser utilizado para a mulher. Show de bola. Mas por via oral, não utilize por via oral. Prefira por via transdérmica, adesivo, gel, creme. Prefira implante abaixo da pele, implante hormonal subcutâneo, mas não use via oral. Por quê? Quando a gente utiliza por via oral, ocorre a chamada metabolização hepática, a primeira passagem hepática. E essa primeira passagem hepática, para que todos compreendam aí, significa o seguinte, que se coloca propositalmente uma dose maior do medicamento, porque parte desse medicamento, do estradiol, vai ser roubado pelo fígado. Se vai ser roubado pelo fígado, vai sobrar uma pequena parte para ele cumprir o seu papel, tratar os seus sintomas, evitar problemas na menopausa pela deficiência do estradiol, tá? Então, exatamente isso. Então, sabendo disso, devido a essa metabolização hepática que vai roubar parte desse hormônio, você vai tomar uma grande quantidade desse hormônio. E é essa grande quantidade que dá mais efeito colateral, complicações como a trombose. Então, hoje se sabe, inclusive divulgado em guidelines de sociedades tradicionais, tá? Eu digo sempre, colega médico, você tem que rever a forma com que você faz medicina. Porque você está trabalhando muito, está sobrando pouco tempo, não somente para estudar, mas para cuidar de si, fazer exercício físico, cuidar da sua família, cuidar do seu casamento. Então você tem que rever isso. E para isso eu diria que um grande problema é a falta de informação. Então, para ter informação, você tem que reservar um tempinho para estudar todos os dias. Então, é isso que eu digo sempre. Está lá, dentro do manual de sociedades médicas extremamente tradicionais, aí estão abertos, inclusive, na internet. Ou seja, você chegar no consultório, Se quiser procurar, vai lá. Então, quando você faz o estradiol, que é o principal hormônio a ser reposto na mulher na menopausa, por via oral, você aumenta o risco de trombose devido a essa passagem hepática. Você aumenta o risco de formação de sulfato de estrona. O sulfato de estrona, que é e o pior delas é a 16-alfa-hidroxiestrona, é um tipo de estrogênio que, quando muito aumentado, ele leva ao aumento do risco de câncer de mama. porque nem proliferar. Exatamente, prolifera as células da mama. Então, quando você faz o estradiol por via oral, não se assustem, mulheres que estão nos escutando aí agora, que estão utilizando estradiol por via oral, que a gente vai dizer coisa boa no final aqui, como você vai contornar isso. Então, tá lá, utilizando por via oral o estradiol, aumenta o risco de trombose, que aumenta a coagulação sanguínea, interfere no sistema de coagulação sanguínea da mulher, aumenta o risco de câncer de mama, começa a produzir o sulfato de estrona, aumenta a inflamação crônica subclínica, que para quem está aí nos escutando em casa, chama muitos radicais livres, e você não precisa ser médico ou médica para saber em casa que muitos radicais livres provocam doenças. Doenças, por exemplo, como diabetes, envelhecimento, você vive menos, você passa menos tempo aí com qualidade de vida. É a grande base, essa inflamação vai inflamar todas as células, é a grande base para problemas cardiovasculares, tá? E para fechar com chave de ouro, que usa estradiol por via oral, aumenta uma proteína no fígado chamada SHBG, que rouba toda a sua testosterona. Então, você está ali utilizando o estradiol, por um lado você pode até ter melhorado ali nos calores, ali, que de fato você fazendo via oral, vai até melhorar nos calores, menos sendo via oral, mas vai diminuir, interferir na ação da sua testosterona. Então, isso vai ser mais difícil para você recuperar a sua libido. Melhor ainda, o chamado transtorno do desejo sexual hipoativo. É que não existe, né, doutor Sérgio? Transtorno do desejo sexual hipoativo. É pior do que baixa libido, minha amiga. Sabe o que é isso? É um problema que acomete grande parte das mulheres na menopausa. É a falta de desejo permanente, que é o tempo todo, você passa o mês todo com falta de desejo, seu marido está procurando, você está correndo do seu marido, está brigando, ele está dizendo, o que está acontecendo? Você não gosta mais de mim? Está acontecendo isso com você na sua casa? Eu tenho certeza que muitas queixam disso no consultório. O que está acontecendo? Você se apaixonou por outro? O que está acontecendo? Você não gosta mais de mim? Não, mas nada disso, é porque realmente isso é transtorno do desejo sexual hipoativo. Significa aquela falta de desejo sexual permanente que interfere na qualidade de vida e provoca sofrimento à mulher e que não tem uma causa aparente. É diferente de baixa libido. A baixa libido seletiva é, por exemplo, uma dívida que você tem, é uma briga que você teve com o marido, é um problema no seu trabalho, é um filho que está doente, né? É um estresse que você está, né? Está sentindo ali o estresse. Quando é que você sabe?
Quando você viaja, descansa um pouquinho, a libido volta. Quando o teu filho deixou de ficar doente, a libido voltou. Pagou aquela dívida, a libido voltou. Por quê? Aquilo era seletivo, então é diferente. E na menopausa ocorre, em grande parte das vezes, é o transtorno do desejo sexual equativo. É algo relacionado à deficiência hormonal, tanto de estradiol quanto de testosterona. Então veja que, quando você administra, resumo da história, por via oral, você tem maior risco de trombose, maior risco de interferir com a sua testosterona, maior risco de câncer de mama, né? Então, veja que isso deve sim ser levado em conta. Isso, quando você leva em conta, você já sabe. Ah, doutor, ninguém me falou isso. Doutor, o senhor pode passar para mim pelo menos um gelzinho? Para mim, um gelzinho. Ah, ótimo, eu passo, querida. Por que você está querendo? Porque eu sei que esse é mais seguro, doutor. Esse realmente não está relacionado à trombose, não está relacionado ao aumento do risco de câncer de mama, não interfere na minha libido, não interfere na minha inflamação, aumentando a minha inflamação e o surgimento de doença. Muito pelo contrário, eu estou sabendo que até previne isso daí. É por aí. Então, você tem que passar com essa informação. Como é que a mulher ela vai poder decidir com o médico se ela não recebe essa informação no consultório? Como é? É prioritário. Você tem que conversar e explicar as vias e que ela explicar para que ela entenda. Não é a gente, vamos explicar de uma forma. Não. É desenhando, é explicando, falando como receptor, a chavezinha. Então, isso realmente é a forma que você tem que passar para o paciente, para que ele entenda, né? E tem opções, né? A gente tem opções. A gente não vai dizer, não, você é só assim. A gente tem opções, transdérmicos, tem óvulos, tem o gel, né? Via vaginal. Simples. Via vaginal não está associada hoje à trombose. Olha que coisa. Por exemplo, eu falo também, aí você puxou isso aí, eu vou aproveitar esse momento para lembrar, talvez seja muito importante. Mulheres aí agora estão aflitas nesse momento. Eu vejo uma população de mulheres, sabe, Dani, que estão aflitas hoje e elas estão órfãs de tratamento. Elas são órfãs de tratamento. Os médicos deram as costas a essa paciente. Precisa de reposição hormonal, que são as sobreviventes do câncer ginecológico e as sobreviventes do câncer de mama. Essas mulheres Importantíssimo a gente comunicar isso. tem médico que foge como o diabo foge da cruz quando sabe que essas mulheres vão procurar esses médicos no consultório para fazer reposição hormonal. Por quê? Porque é um grande tabu hoje ainda. Então, não vai que aconteça alguma coisa aí, ressurja o câncer de mama, essa mulher aí vai dizer que foi uma reposição, os colegas médicos vão me criticar. Então, veja bem, a gente tem que se basear nas credências científicas, é a realidade. É a realidade. Isso impede muito o médico de tomar o seu posicionamento na sociedade, na sua profissão, dizer, eu vou assumir, porque foi uma das promessas que eu fiz quando eu fiz meu juramento lá, recebi o anelzinho lá, o meu jucanudo, o juramento, cuidar dessas pacientes também. Essas pacientes, elas estão órfãs de tratamento. E hoje se sabe que sociedades tradicionais, como por exemplo a Menopause Society, como por exemplo as sociedades brasileiras também, que lidam com o climatério, já definiram em seus guidelines que, sim, a mulher, por exemplo, que passa por uma quimioterapia, radioterapia, fez um tratamento para câncer de mama, mesmo que seja estrogênio dependente, ou seja, dependa de estrogênio, essas Pouquinho desse estrogênio dependente. Que é aí que as mulheres, elas recebem esse laudo, esse diagnóstico, e aí até elas mesmas, elas não querem, porque se a gente fala em estrógeno, elas dizem, não, mas aí o câncer vai voltar. Então, explica o que é esse estrógeno dependente. Perfeito. Vamos falar do câncer de mama, que é o mais temido hoje na questão da reposição hormonal da mulher na menopausa. Então, há mulheres que tiveram câncer de mama, que o câncer, ele cresce, ele se alimenta de estrogênio. Ou seja, se tiver estrogênio, ele pode crescer. E existem aqueles cânceres, né, que apareceram, né, e não se relacionam, né? Ou seja, eles crescem independente do estrogênio. O estrogênio não vai influenciar o seu crescimento, tá? Então, o que mais importa aí? Olha, então tem que ficar mais de olho naquele hormônio estrogênio dependente, aquele que depende de estrogênio, tudo bem. Mas o que é que acontece? Hoje está bem definido isso. Quando a mulher ela faz uma quimioterapia ou radioterapia, ela trata o câncer de mama, fez alguma cirurgia mais radical ou não, mas ela tratou o câncer de mama. Então, muitas são abandonadas, elas começam a utilizar técnicas
por exemplo, géis à base de água, né, fitoterápicos, vitaminas, medicamentos, antidepressivos, que são recomendados como primeira linha por sociedades médicas para tratar a síndrome geniturinária, aquele ressecamento intenso que a mulher tem na região da vagina, na região da vulva, e que retiram completamente a qualidade de vida dessa mulher. Essa mulher começa a não ter mais relações sexuais, ou dores homéricas durante a relação sexual, fugindo de um momento maravilhoso de cumplicidade com o homem que ela ama, né? Ou seja, acabando o casamento. Muitas vezes o homem não compreende isso, né? E também não aguenta mais, aí procura um novo relacionamento. Veja quantos casamentos destroçados, né? De uma forma que poderiam ser evitados, ou seja, poderia ser evitado isso, ou seja, de uma forma evitável isso. Hoje se sabe que você pode, mesmo na mulher com passado de câncer de mama, ou seja, com histórico de câncer de mama, fez o seu tratamento, essas mulheres com ressecamento vaginal importantíssimo, elas podem sim receber estrogênio por via vaginal, melhorando muito esse fato, porque melhorando somente esse fato já é um grande passo para você, não tenha dúvida, é um ganho importantíssimo na qualidade de vida dessa mulher daí. Importantíssimo resgate da qualidade de vida dela, da dignidade dela, da volta, da cumplicidade em resgate a um casamento. Muitos casamentos estão se desfazendo aí nesse exato momento. E essa mulher ela não toca nesse assunto nem com as amigas. Porque isso é tão deprimente para ela, isso é tão triste para ela. Elas não tocam para ninguém, elas vão se fechando naquele casulo, quando na realidade vão falar apenas com as fototerapeutas, aquelas que Resolve só a sua cabeça. resolver. Para que ela sente aquilo ali da melhor. E vai para sua médica, vai para o seu médico, ginecologia, não, tá proibido. Você teve câncer de mama, não chegue nem em pé. É isso que a maioria recebe. Inclusive, esses médicos deveriam parar de impulsar a carga de trabalho, realmente voltar a estudar, inclusive voltar a estudar, inclusive os próprios guidelines da sua sociedade, da sociedade que eles pertencem. Está faltando, mais uma vez, não é uma crítica à escola ainda não. Estou dizendo isso aqui é uma realidade. Eu já passei por isso. Caramba, eu não estou tempo para estudar. Eu estou repetindo a mesma coisa, enquanto que outros colegas aí estão fazendo diferente. Será que esses colegas eles estão errados mesmo? Ou eu que não sei? E quando eu fui atrás, eu vi realmente, é que eu não sabia. Eu não sabia, porque dentro dos gavilães da minha própria sociedade, a que eu pertencia, eu que pertenço até hoje, sou membro titulado, né? Fiz concurso público, eu faço parte. Então, estava lá o comentário. Você pode fazer reposição hormonal. Tá lá, hoje consta lá. Você pode fazer reposição hormonal para o tratamento para síndrome geniturinária da menopausa, sim, para mulher com histórico de câncer de mama, mesmo que o câncer de mama seja estrogênio dependente. A ACOG, o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, outra grande sociedade norte-americana, inclusive com representatividade em vários países do mundo, inclusive no Brasil também, que dita as normas, serve, ajuda a formular as normas e guidelines de condutas médicas para grande parte dos médicos no Brasil e no mundo também hoje, de ginecologia e obstetrícia. Também afirma que sim, você pode utilizar, inclusive utilizar o estrogênio, utilizar a parasterona, que é o DEA, por via vaginal para combater esse ressecamento, testosterona via vaginal também para combater esse ressecamento, ajudar no tratamento. Então, veja, a gente não chegou no estágio de ainda realmente admitir uma paciente com histórico de câncer de mama um tratamento por via transdérmica ou implantes para mulher com histórico de câncer de mama, apesar de estudos aí recentemente, cada estudos estão chegando agora, mostrando que sim, há sobrevivência do câncer de mama, fazendo tratamento hoje com via transdérmica, fazendo, por exemplo, tratamento em forma de implantes hormonais subcutâneos, de estradiol, testosterona, mas isso não é um consenso ainda, isso não é aceito pela maioria das pessoas, ainda falta sim estudos científicos para garantir mais segurança para essas mulheres, mas eu creio, sabe, Dan, que futuramente isso cairá por terra. Haverá aquele grupo de mulheres que já tiveram câncer de mama e voltarão a fazer por via transdérmica, na pele, por forma de implantes hormonais subcutâneos, com mais segurança para ela e para o médico também. Mas, por enquanto, é uma contraindicação. A gente tem que... Isso pode ser realmente... E pelo lado mais seguro, né? Isso. Tanto para paciente como para Você não pode ser leviano aqui e dizer, não há a contraindicação ainda, é contraindicado a reposição sistêmica, né, para via oral, transdérmica, implantes para a mulher com histórico de câncer de mama, mas hoje sim, um acordo entre o seu ginecologista,
o seu médico que faz a reposição hormonal com um oncologista e um mastologista, em acordo, esses colegas médicos podem sim iniciar a reposição hormonal, né? Ou seja, Essa mulher tem tratamento local, né? mais Nasado, uso de hormônios por via local para fazer que essa mulher recobre novamente a qualidade de vida que ela perdeu. E é uma coisa destrutiva para a vida dessa mulher. Então, isso pode ser recuperado, né, de forma segura, de forma eficaz hoje. Se a gente tem que falar também um pouquinho de SOP, o que seria o SOP e como a gente consegue fazer uma reposição. Não é nem reposição, é um tratamento mais específico. Sim, a paciente com síndrome dos ovários policísticos hoje, uma paciente hoje tem um problema imuno, neuro, endócrino, metabólico, reprodutivo. Caramba, doutor, que palavrão! Em outras palavras, é uma doença que está relacionada à sua imunidade, está relacionado, por exemplo, ao funcionamento de hormônios que saem daqui, ó, de uma glândulazinha chamada hipófise e vai controlar todos os outros hormônios do seu corpo. Está relacionado, por exemplo, ao teu percentual de gordura, está relacionado se você tem peso elevado, se não tem peso elevado, interfere na sua fertilidade e ainda leva você a transtornos cardíacos, como infarto, AVC, problemas como diabetes e transtornos mentais como depressão, ansiedade, compulsão. Então veja que é um problema que não é somente, sabe, Dani, é algo relacionado à fertilidade. Porque quando a mulher sabe, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, eu coloco a pergunta, doutor, eu vou poder engravidar? Então, isso não é uma sentença. E geralmente são mulheres bem novas, Sem bem novos, jovens. pessoas assim, né, na 20ª, ou seja, na segunda década de 20 anos, 30 anos, né? Então são as pessoas que estão ali com toda a sua potencialidade para engravidar, para serem mãe, né? Então essas mulheres ficam com medo. E não é uma sentença. O fato de você ter síndrome dos ovários policísticos não quer dizer que você não poderá engravidar, desde que o seu diagnóstico seja feito rapidamente e comece, mais uma vez aí, falando, o tratamento precoce. Você tem que fazer o tratamento precoce. O tratamento precoce, ele passa por detalhes. Por exemplo, o primeiro deles é você tem que modificar seu estilo de vida. Grande parte das mulheres com SOP que chegam ao consultório, elas têm um estilo de vida muito ruim. Elas não se alimentam corretamente, elas não fazem exercício físico, elas não dormem corretamente, elas têm algum vício no final de semana, álcool pesado ou fumam. Então, essas mulheres elas têm que rever o seu estilo de vida. Principalmente exercício físico e alimentação. E duvide bem. Esse eu diria que é o principal. E gerenciar esse estresse. Gerenciar estresse não é mais do que yoga, é mais do que meditação. Tudo bem, essas técnicas elas ajudam, mas não é só isso. Gerenciar o estresse hoje é você encarar no seu dia a dia de uma forma prática aquilo que lhe traz paz, aquilo que lhe traz benefícios, aquilo que lhe dá felicidade. O que é? Para alguns, ir participar da sua comunidade religiosa, ou seja, participar da sua igreja, da sua comunidade, dos ministérios que tem igrejas por aí, igreja católica, igreja evangélica, com seus ministérios de atuação, ajudando as pessoas. Então, eu vejo que gerenciar estresse hoje, eu vejo muitos pacientes com SOP hoje, é ajudar as pessoas. Então, quando às vezes acontece isso comigo, não sei que eu sou bonzinho, não, estou dizendo que acontece isso comigo. Por exemplo, às vezes quando eu estou muito triste, às vezes eu estou para baixo, e aí uma pessoa está precisando da minha ajuda, eu ajudo, isso é melhor. Então veja que a pessoa sem querer, naquela cara, não quero ter cabeça para ajudar ninguém hoje. Mas você quando ajuda, ai caramba, eu estou me sentindo melhor agora. É uma coisa impressionante, parece que a natureza, parece que Deus devolve para você uma compensação. Olha, você me ajudou, você ajudou o teu irmão, eu estou te devolvendo agora uma paz que excede todo entendimento. Então esse é algo muito interessante. Para outras pessoas, o gerenciamento do estresse é dançar. Para outras pessoas, o gerenciamento do estresse é tocar um saxofone. Tem um colega meu, querido, um irmão maravilhoso, que um dos momentos de gerenciamento do estresse dele, é um grande cirurgião aqui de Recife, um dos momentos de gerenciamento do estresse dele é tocar um saxofone. Né? O cara, para mim, é um exemplo, né, de líder, um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de marido, né? Um exemplo de cirurgião, um exemplo de médico. Né? Então, o gerenciamento do estresse dele hoje é estar com a sua família, é aproveitar uma viagem com a sua esposa, a sua linda esposa, que é uma pessoa maravilhosa, linda por fora, linda por dentro, tá? Então, viajar, estar com as pessoas querendo. O gerenciamento do estresse dele é tocar os saxofones com as músicas que fizeram a adolescência dele, que hoje fazem parte da sua vida. Então,
Então, você encontrar o seu gerenciamento do estresse. Por que eu estou fixando aqui nisso? Não quero doido. Eu estou fixando muito nisso estudando, porque o estresse é algo que não se vê, mas é algo que talvez esteja relacionado à grande maioria das doenças, né? Uma das grandes causas de descontrole hormonal, descontrole metabólico, de compulsões, né? De compulsões que levam você às doenças, de ausência de impedimento de crescimento das pessoas, de aquele vazio lá no interior. Então, o gerenciamento do estresse para outras pessoas é estar com Deus. É ler a palavra, abrir a Bíblia, assim, ler a palavra, está gerenciando o seu estresse, é escutar um louvor. Então, vejam que muitas pessoas, veja que muitas pessoas estão escutando aí agora, estão se identificando com isso. Então, coloque isso em prática. Então, cuidar muito bem da sua alimentação, exercício físico, dormir bem. E passou, e a gente sabe muito bem disso, Dani, passou das 23 horas, tá morrendo mais cedo. Durma antes das 23 horas, durma 7 a 8 horas, acorda de 5 horas, acorda, mas vai dormir antes. Tudo bem, tá tudo bem. Inclusive, se você acordar mais cedo, você vai vencer mais na vida, tá? Quem acorda mais cedo, vence na Cara, vida. eu consegui mais ou menos colocar isso. A gente tá tentando. É por aí. E tem a parte hormonal da SOP. A parte hormonal da SOP, eu chamo a atenção porque a SOP, ela também tem a sua parte hormonal. Por exemplo, a mulher com SOP, grande parte das vezes se beneficia da progesterona natural. Progesterona natural pode ser feito por via oral, por via vaginal, pode ser feito por via transdérmica em algumas situações. Em situações raras, no caso da SOP, pode ser. Pode ser usada oral, tem as suas indicações. Sim, isso é a progesterona. Eu acredito que a grande... O estradiol realmente a gente não faz, mas é a progesterona. Claro, na grande maioria das minhas pacientes, a grande maioria das minhas pacientes, eu faço progesterona via oral. A grande maioria. Progesterona via noite. Principalmente à noite. Porque se fizer pela manhã, a mulher vai ficar com sono pela manhã. Tá? Então, quem engravidou aí sabe. Quando você engravida, o nível de progesterona vai em cima, a mulher ficar com sono, principalmente aquele sonão após o almoço, né? O dia todo, então. Vai usar a progesterona à noite, porque não melhorar o soninho, tá? E por via oral. Doutor Sérgio, pode ser utilizado por via vaginal também? Porque quando eu estava na minha gravidez, o meu obstetra me passou por via vaginal. O via vaginal é melhor a absorção do que por via oral. Né? Porque por via oral tem a chamada metabolização hepática, dá mais efeitos colaterais. E por via vaginal dá menos efeitos colaterais. Mas imagine você, uma mulher que chega na menopausa, né? Uma mulher que chega na menopausa tendo que usar a progesterona, por exemplo, um comprimido, um capsulazinho de progesterona 100 miligramas, todas as noites. Todas as noites colocar na vagina, 365 dias ao ano, extremamente desconfortável, não? Extremamente desconfortável. Então, esse ponto, portanto, por isso que eu passo por via oral. Além disso, por saber que por via oral tem a metabolização hepática, gera aí alguns efeitos que foram desejados por mim para as minhas pacientes. O quê? Quando você usa a progesterona por via oral, por isso que eu digo, a progesterona via oral é um dos poucos hormônios que eu recomendo, principalmente por via oral. Por quê? Quando você coloca a progesterona por via oral, exatamente por ela ter a metabolização hepática, ela vai liberar metabólitos que vão melhorar o sono, a ansiedade, vai melhorar a ansiedade dessa mulher que está na menopausa, com muita ansiedade, irritabilidade, vai melhorar o sono dessa mulher, vai agir nos receptores chamados receptores GABA, né? Ou seja, o ácido gama-aminobutírico, que é uma substância que está aí, gente, para quem está nos escutando e não sabe que é isso, que você não estranha, é uma substância que melhora muito o nosso soninho, a nossa ansiedade, retira a ansiedade, nos dá aquela paz, né? Então, isso é muito interessante. Ou seja, tem a serotonina, né, que é a serotonina, é o neurotransmissor do bem-estar. É aquele neurotransmissor que você come, você está com TTM, come chocolate. Come aquele chocolate, caramba, agora estou calmo. Toma aquele sorvete ou aquele docinho. A gente pode substituir. A gente vai dar dicas depois, em algum outro momento, de como substituir aí aquela fissura por doce, né, por uma outra coisa. E saiba que aí vem uma dica aí, viu? Quem tem fissura por doce aí, esteja na menopausa, no TPM, em qualquer outro lugar, café amargo. Café sem açúcar. Começa a tomar café com açúcar, você vai ter realmente uma surpresa aí mágica. Você vai descendo o paladar. Vai diminuindo, inclusive, ajudando na compulsão. E é claro, a partir do momento em que você coloca em prática o exercício físico regular e começa a se afastar do carboidrato, doutor, eu tenho fissura por doce, eu tenho fissura do carboidrato, eu também tenho. Como é que eu consegui vencer isso? Se afastando, me afastando. É claro que eu gosto do docinho também. Eu gosto, eu não tenho dúvida. Mas como é que você se afasta de uma compulsão, de um vício? Por exemplo, quem é viciado em álcool, como é que se faz para realmente dar um basta no problema que o álcool traz?
É período de desintoxicação, é você se afastar. Vai ser difícil naquele momento de afastar ali, mas vai chegar um ponto em que você não vai ter mais a mesma fissura, a mesma procura por aquilo que te viciou. A mesma coisa, por exemplo, são os benzodiazepínicos, medicamentos para dormir, os ansiolíticos. Tem pessoas que estão ali viciadas, entendeu? Ou seja, são pessoas que estão dependentes quimicamente daquilo dali. Fumar, a mesma coisa. Então você vai ter que se afastar um determinado período de tempo e a natureza, o teu corpo, que é uma máquina perfeita, vai fazer com que a sua fissura acabe. E aí, caramba, agora você não pode mais dar o primeiro gole. Não pode mais dar a primeira largada. E volta, né? Então, você tem que saber muito bem disso. E há como se fazer isso, inclusive auxiliado por medicamentos, né? Auxiliado, por exemplo, com suplementos, que enquanto você não chega àquele período total de desintoxicação, para que você não sinta mais a fissura, né? A compulsão que você tinha por aquele determinado produto, você vai ser ajudado, né? Não há como se fazer isso, mas é procurar ajuda. Se a pessoa não procura ajuda, realmente ela está parada no tempo, vai se prejudicar. Tem que procurar ajuda, tem que correr atrás. Exato. E aí a gente tem algumas perguntas clássicas de consultório. Doutora, o hormônio vai engordar? Opa, isso é uma das perguntas que mais se tem no consultório. Então, é importante dizer o seguinte, gente, por mais que algumas pessoas venham aí até nem concordar comigo, não, doutor, eu engordei, mas eu vou dizer para você que você engordou. Hormônio, ele não engorda, pelo contrário, se você, veja bem, isso é científico, na prática eu vejo também entre as minhas pacientes, mas isso é científico também. Ou seja, ao invés de você se basear numa pessoa que engordou com hormônio, talvez aquele hormônio que esteja colocado ali foi colocado erradamente para ela naquele momento. O tipo de hormônio e a dose, aí tudo, né, pode prejudicar o seu corpo. Então, quando você chega à menopausa, ou a perimenopausa, o climatério, a perimenopausa, a maioria chega na perimenopausa por volta de 45 anos de idade, mas quando você chega na perimenopausa, na menopausa que merece o tratamento, então o que acontece? Você tem que saber de uma coisa, que o metabolismo ele vai desacelerar, principalmente pela deficiência de estradiol. Hoje se sabe cientificamente que se você tem pouco estradiol, e o estradiol cai, a testosterona também, a partir dos 40 anos de idade, a mulher ela tem metade da testosterona que ela tinha aos 18, 20, 21 anos de idade. Então, a testosterona vai embora, às vezes até menos. Então, o que acontece? Caiu o estradiol, você começa obrigatoriamente a desacelerar o seu metabolismo e a começar a acumular gordurinha, principalmente na região da barriga. E aquela gordurinha que não consegue sair, por mais que você faça exercício físico e alimentação corretos. Então, o que acontece? Você tem que repor hormônio. Quando você repõe hormônio, o seu corpo passa a funcionar melhor, porque o estradiol, ele não é para combater somente sintomas, não. Ele vai reparar problemas, lacunas no seu corpo pela deficiência desse hormônio. Então, o seu corpo vai passar a funcionar melhor, você vai ter mais energia, a redistribuição de gordura, ela passa realmente a ficar mais correta, ou seja, mais adequada, ou seja, deixa de haver aquela gordurinha acumulada cada vez mais na região do abdômen. O estradiol, muita gente não sabe, mas o estradiol é extremamente anabólico também, começa a melhorar a massa muscular também. O estradiol ele começa a acelerar o metabolismo também. Então, não é que o hormônio seja utilizado para o emagrecimento, é que quando você faz a reposição hormonal e equilibra o corpo novamente dessa pessoa, ela vai ter mais condições diante do exercício físico correto, diante da alimentação correta e dormir corretamente, de obter melhores resultados com exercício físico. Isso é científico, isso é prático, isso é experiência aliada à ciência e aliada a valores individuais. Então, muita gente está aí, por exemplo, na academia, Dani, fazendo com um personal trainer, com dieta, fazendo exercício de domingo a domingo, ele está perdendo peso. Tá desestimular, caramba, me esforço. Bom, e também Posição hormonal. Então, se você quer bons resultados, uma posição hormonal, quando bem indicada corretamente, bem feita e conduzida, transforma a vida das pessoas. Portanto, não engorda. Isso é um mito, pelo contrário. Quando você faz a reposição hormonal, você tem maior tendência até emagrecer e aumentar a massa muscular, diminuir o percentual de gordura, viver melhor. Outra que me perguntam muito é sobre os implantes. O que é um implante especificamente? E qual a indicação de útero? Perfeito. Porque a gente vê muito aqueles implantes para bebês. Sim. E a gente não está falando isso. Não, claro. Os implantes são hoje uma nova velha técnica de fazer reposição hormonal. Por quê?
Porque os implantes eles já existem no mundo desde 1938. O primeiro implante para reposição hormonal utilizado em mulher foi o implante de testosterona. Desde 1938, veja que coisa. E desde lá nunca saíram do mundo. Existem no Brasil, Estados Unidos, Europa, Oceania. Será que esses países estão errados? Que só o Brasil está certo? Ou que o Brasil está errado? Não. Nós lidamos, né, um grupo de pessoas que utilizam implantes hoje e colhem resultados com as suas pacientes, tá? Então, o que é que acontece? Os implantes hormonais, eles são pequenas esferas, né? Esferas não, cilindros. São pequenos cilindros de hormônio prensado. Ou seja, hormônio prensado. Hoje, os nossos implantes, por exemplo, tem dois tipos de implantes. Tem os implantes de silástico, que são os implantes, por exemplo, de um material semelhante a silicone, tá? São tubinhos de silicone que existem hoje no Brasil, apenas no Brasil. Apenas o Brasil trabalha com esse tipo de implante, que vai liberando durante um ano aquele hormônio. E os implantes que eu utilizo hoje na minha prática e cada vez mais médicos utilizam, que são os implantes absorvíveis. Que são aqueles implantes que o corpo absorve completamente, geralmente em torno de 6 meses. Se coloca com anestesia local, na região do bumbum, né? Eles se parecem muito com um tic-tac, né? Se tivesse alguma coisa eu vou mostrar ali. Se parece muito com um tic-tac, ou seja, são pequenas esferas, né? Esferas não, cilindros, são pequenos cilindros, né? De 3 a 3,2 milímetros. Dura mais ou menos uns 6 meses. Ele varia em torno de 4 a 8 meses. Em média, 6 meses, tá? Tem mulheres que duram menos, tem mulheres que duram mais. E como é que ele funciona? Você coloca no consultório com anestesia local, né? Não dói nada, um bisturizinho lá com anestesia local. Coloca eles lá abaixo da pele, na região da gordurinha. Ele começa, ou seja, o órgão ele começa a criar uns vasozinhos ao redor do implante. E aí o sangue começa a passar por esse implante e levar esse hormônio. E aí isso funciona de acordo com o débito cardíaco, ou seja, se você está numa atividade física, o teu coração está mais acelerado, aquele sangue ali passando leva mais hormônio. Se você está dormindo, ou seja, o teu coração está batendo mais lentamente, porque você está em repouso, libera menos hormônio. Então é uma forma bem inteligente. Além disso, a mulher não tem risco de esquecer, está lá, né, sempre, não tem risco de esquecer, passar todo dia, não que o gel é muito interessante. Transdérmica é muito bom, né? Mas esquece. Esquece, às vezes. E eu diria, viu, Dani, mais ou menos, pelo menos umas 20, 30 vezes ao ano. E isso faz toda a diferença. Porque somos humanos, vamos esquecer. E às vezes você passa até mais. Não sei se eu ter esquecido, doutor. Eu passei, doutor, que na verdade eu passei o hormônio. Eu passei de novo. Aí passa a ter sangramentos, começa a ter problemas. Então tem isso. Além disso, tem o fato, que é mais raro de ocorrer, mas a gente tem que realmente falar na consulta para que a paciente decida com a gente o seu tipo de tratamento, que é o fato que quando você passa na pele, você come passar para outra pessoa. Então, se você tiver crianças, adolescentes que não devem receber hormônios, os pets, né? Gatinhos, cachorrinhos, né? O mamífero, você pegar ali, pode passar para ele também, relatos da literatura. Então, se você quiser algo que realmente não tenha esse risco, os implantes hormonais estão lá. Agora, hoje em dia, qual é a forma melhor que mais precisa de se utilizar os implantes hormonais? Principalmente naquelas mulheres que não responderam à via transdérmica. Porque tem paciente minha, Dani, diz assim, doutor, eu quero implante. Calma, para você, vamos começar a via transdérmica, ver como vai se comportar a via transdérmica, ver como vai se comportar na reposição hormonal. É pra gente saber. Claro que a gente vai. Claro. Implante, né? Se ela, A dose. e se ela, Dani, por acaso, ela se deu bem, por que mudar? Você está bem, doutor, morando. Enquanto não, eu quero mudar apenas porque eu estou esquecendo aquilo, tudo bem. Eu quero mudar porque eu não estou com medo de passar por tudo bem. Mas, principalmente, Dani, a gente vai utilizar os implantes quando a mulher ela não está respondendo na via transdérmica. São chamadas más respondedoras. As chamadas más respondedoras, absorvedoras. Elas são más absorvedoras. Elas não conseguem absorver. O hormônio não consegue passar através das 3 camadas da pele e atingir um nível no sangue que vá realmente tratar essa mulher. E alguns estudos mostram que geralmente isso pode chegar até 25% ou até mais das mulheres. Ou seja, aquelas mulheres que utilizam, por exemplo, vão uma farmácia e utilizam, por exemplo, um industrializado, que é muito bom também, um idêntico também industrializado. Aí utilizam até 4 pumps, porque são 2 pumps.
né? Geralmente 1 a 2 pumps, mas aquelas que não adiantou, vai até 4 pumps. Aquelas que utilizavam 4 pumps, ou seja, que não estava nem indicado em bula, mas 4 pumps. 25% das mulheres que utilizaram até 4 pumps não respondem. Então, são milhares, talvez milhões de mulheres que estão aí usando reposição hormonal por via transdérmica, sofrendo, né? Sofrendo, continuando a sofrer, dizendo, caramba, e agora? Porque meu médico, ele não concorda com o planche. Meu médico Tem certo trabalho que colocar isso não é uma responsabilidade nossa. não é. Então, médico, imagine, o médico não trabalha com implante. E aí? Não, doutor, não, vou voltar para via oral. Eu já saí do via oral porque eu não estava adiantando e eu estou sabendo, diante das informações, que o via oral traz mais efeitos colaterais, eu fico mais inchado, a mão fica mais inchada, eu me sinto assim mais irritada, né? As minhas varizes pioram mais. É verdade, mulheres que têm varizes, quando começam a reposição hormonal, principalmente por via oral, piora muito mais do que por via transdérmica, em forma de implantes, aí sabe disso. Então, eu não gosto muito da mãe, mas voltar não, ou seja, é uma regressão. Quando na realidade o médico hoje ele tem que cada vez mais saber de novas técnicas de reposição renal, claro, para adaptar cada paciente. Imagine você, não, eu não faço, eu não concordo também. Ah, então o senhor já usou? O senhor tem experiência? Não, é porque eu não gosto, não uso, eu faço parte de um grupo de médicos que são contra. Mas você é contra por quê? Ah, porque não há respaldo científico. Está aqui, doutor. Respaldo científico, a experiência também está aqui, assim, assim, assim. Ah, não, mas eu não quero, só vou usar quando todos estiverem usando. Aí, a decisão é sua. Né? Fazer aquilo depois que todo mundo está fazendo, é mais ou menos o seguinte: aquelas pessoas saíram primeiro, aí estavam no deserto, aí encontraram um riachozinho lá com água bem cristalina, aí você tomou aquela água. Né? Foi difícil chegar lá. Foi muito difícil chegar lá, todo mundo criticando, não vá para o deserto, não faça isso, é um absurdo, é errado. Aí você foi e descobriu logo após um oásis. E ali tinha uma água bem cristalina, mas outras pessoas vieram também. E a última que veio só encontrou lama e não encontrou nem mais o oásis. Então depende de cada médico. O que é que você quer para a sua vida? Se você espera que outras pessoas decidam por você, ou você tem capacidade de estudar e decidir por si só, ou colher todas as informações necessárias para fazer diferente do que outros fazem, mas com ética, baseada em evidência científica, com respeito e preferência aos valores individuais do seu paciente. E nesses implantes, a gente pode colocar os 3 hormônios juntos ou a gente tem que fazer implantes separados? Depende. Por exemplo, na menopausa, eu recomendo prudência antes de tudo, né? Discernimento antes de tudo. Por exemplo, há mulheres na menopausa que precisam apenas do estradiol. Apenas do estradiol. Você não pode complementar. Eu gosto muito disso. Aquelas mulheres que tiram o útero, você precisa apenas de estradiol. Depois você pode complementar com testosterona. Você coloca o estradiol, depois um próximo implante de testosterona, caso a mulher, por exemplo, tenha principalmente transtorno do desejo sexual hipoativo relacionado pela deficiência da testosterona, apesar de cada vez mais estudos mostrarem que a testosterona ela é muito útil também, não apenas para o transtorno do desejo sexual hipoativo, mas para melhorar o humor, a cognição, diminuir o risco de Alzheimer, de demência, né? ou a melhora da massa muscular, evitando, por exemplo, a perda progressiva da massa muscular, que muitas mulheres têm, caminhando para uma sarcopenia, que é algo extremamente catastrófico da vida da mulher, melhorando a saúde óssea dessa mulher, principalmente com o estradiol, quando você junta a testosterona e o estradiol, passa a ser melhor ainda do que o estradiol para a formação de novas células no osso. E a gente sabe hoje, Dani, ele é a causa de morte das mulheres na menopausa, doenças cardiovasculares. Segunda causa de morte das mulheres na menopausa, fraturas por osteoporose. E não câncer de pulmão. Quem caiu? Você me entende? Então, veja que coisa. Em incidência, nas doenças cardiovasculares em primeiro lugar, em segundo lugar vem o câncer de mama. É verdade, pela a idade da mulher, o estilo de vida. Mas a morte, hoje, estudos já mostrando isso, que a mulher morre mais de fraturas. Mas doutor, fulana teve fratura, mas não ocorreu na hora. Na hora. Ou seja, é raro ocorrer uma fratura, uma morte devido a uma fratura na hora. Mas ela começa a morrer mais cedo e diminuir o seu tempo de vida, por quê? Começa a andar menos exercício físico, maior tendência a ficar mais no leito e ter infecções, trombose, dentre outros. Então isso vai se somando. Então muita gente não compreende. Meus colegas médicos que estão nos assistindo aí agora, dizendo, por que fratura por osteoporose mata mais? Qual é isso? A diminuição de todas as atitudes que as mulheres têm, exatamente para aumentar a sua longevidade. Seja exercício físico, caminhar mais,
Cada passo que você dá mais na vida, se você andar mais, vai viver mais. Se você faz mais exercício para Deus, vai viver mais. Se você é mais ativo na vida, vai viver mais. Então, a reposição hormonal está, de fato, proporcionando isso para você. Esse é um fato, é uma evidência científica. Quem faz reposição hormonal hoje tem uma diminuição da taxa de mortalidade por todas as causas. Ou seja, diminui a taxa de mortalidade por todas as causas. Em outras palavras, quem faz reposição hormonal hoje vive mais, morre menos antes do tempo. Então, somente esse fator aí é um benefício. Ah, doutor, mas é um benefício que eu não posso ser utilizado não pode, de acordo com as sociedades aí médicas, não pode utilizar para respaldar uma indicação para a reposição hormonal. Sim, mas é um benefício. Esse é um benefício porque divulgou. Né? É um benefício que tem que ser levado em conta e divulgar para a sua paciente no momento da consulta, para que ela decida com o seu médico se ela quer fazer ou não. Não, você tem que fazer, tem que dizer isso para ela. E quem começou a fazer hormônio? Vai fazer hormônio o resto da vida? É uma pergunta que perguntam para mim. E aí eu sabe o que eu falo, Dani? Eu digo, olha, você vai fazer reposição hormonal enquanto você quiser ter qualidade de vida. Aí elas iam assim, eu quero ter qualidade de vida sempre, tá respondido. Então você vai fazer reposição hormonal enquanto você quiser ter qualidade de vida, e enquanto, claro, esse hormônio ele surtir mais benefício do que aumentar qualquer risco seu, efeito colateral, ou aumentar o risco de complicações. Porque veja bem comigo, uma mulher, ela pode, durante a sua vida, ela desenvolver um câncer de mama, pode. Ela pode desenvolver um câncer de mama com ou sem hormônio. Perfeito? Porque ela tinha hormônio. Perfeito. Com ou sem hormônio. Ela tinha hormônio. Em menor quantidade, inclusive. Em menor quantidade, inclusive. Desenvolveu câncer de mama. Então, ela pode desenvolver. Aí eu digo assim, como é que você espera passar a sua vida? Porque, veja bem, a mulher hoje, ela está vivendo muito mais do que vivia anteriormente. A mulher hoje, ela está vivendo, em média, 80, 81 anos de idade. Então, se você chega à menopausa, em média, aos 50, 51 anos, como é que você espera passar seus próximos 30, 40, quiçá, se você é beneficiada pela natureza, por Deus e tomou medidas para isso, 50 anos que lhe restam? Em cima de uma cama, sem namorar mais com seu marido, sem dirigir seu carro, ou quem sabe mais cedo possível ter que ir ao banheiro, levantar para ir ao banheiro e ter que ir com um acompanhante, ou com um andador, assim, ou não ter capacidade para brincar com seus netos, quiçá com seus bisnetos. Como é que você espera passar a sua vida? Viajando mais, aproveitando o que Deus lhe deu, né, de dádiva que são seus olhos para ver, contemplar as maravilhas da vida, cheirar aquela comida gostosa que você está comendo lá com o seu marido, naquela lanchonete, ou na rua, ou naquele bistrô para comemorar o aniversário de casamento, ou aquela comida gostosa que está entrando ali, seja em qualquer lugar, né? Sentir aquele cheirinho ali, ó, no cabelo daquele perfuminho ali do teu neto ali, você abraçar ele. E aí? O que é que você espera para a sua vida? Correr, estar fazendo exercício físico, continuar a trabalhar, sim. Eu quero, Dani, continuar a trabalhar até o último dia da minha vida. Eu não quero aposentar, não. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Agora, trabalhar com dignidade, sem ter a necessidade, não. Eu tenho que trabalhar, senão eu vou passar fome. Eu tenho que trabalhar, senão minha família ela vai afundar. Não, nada disso. Mas trabalhar com dignidade, trabalhar como um membro da sociedade que está contribuindo para o engrandecimento, a melhor da vida das pessoas. Beleza, maravilha, show. E quando você faz isso, não é da boca para fora. Você está dizendo para você o seguinte: eu tenho minha importância ainda para a sociedade. Eu sou importante ainda. A pior coisa do mundo é você não ter mais importância para mais nada. Tá ali, ó, só jogando dominó, vendo o tempo passar, assim, ó. A boca tá babando por nada. Então, o importante é você se sentir digno, você sentir com prazer fazendo aquilo que você mais faz até o último dia da sua vida. Como é que você espera passar os últimos 30, 40, 50 anos da sua vida? Que é uma nova vida, né? Aliás, é uma nova vida, é um recomeço, né? E de uma forma pode ser, inclusive, muito mais surpreendente do que muita gente pensa. E o que é que a gente diz para a mulher hoje que ainda tem medo? Eu diria que o medo é um grande impedidor para você chegar a uma vida mais feliz. O medo ele existe para duas coisas: para que você tenha prudência em ter medo mesmo, tem que ter medo. O medo foi colocado na nossa vida para que a gente tenha prudência e não fazer tudo o que vier na nossa cabeça, na nossa mente, fazer com que sejamos cada vez mais prudentes, pondere mais, utilizar mais o raciocínio, muitas vezes orar e pedir a Deus um sinal para realmente saber qual a melhor decisão. O medo ele vale para isso também.
Mas o medo, ele não deve ser utilizado para congelar você. E eu vejo que muitas mulheres têm medo hoje simplesmente por um único problema: falta de informação. Isso que você está fazendo aqui agora, e por isso eu lhe parabenizo por isso, isso que você está fazendo aqui agora, Dani, é também um trabalho de ajuda para muitas mulheres. É também um trabalho, eu diria, de benefício, de beneficiar muitas mulheres. É também um trabalho de amor para muitas mulheres. E não somente mulheres, mas os filhos dessas mulheres, os maridos dessas mulheres, os amigos dessas mulheres, que estão tendo agora acesso a uma informação que muitas vezes estão acabando agora mesmo com medo que muitas mulheres tinham de fazer reposição hormonal. Saiba que isso, Dani, é uma forma também de você ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas não é só simplesmente você oferecer uma cesta de alimentos ou pagar um sanduíche, dar um refrigerante, um suco a uma pessoa que está pedindo na rua. Isso também ajuda? É. Mas, principalmente, fornecendo informações que possam acabar com medo para que as pessoas possam modificar as suas vidas. Veja que quando uma mulher cai, daí caiu uma família. Quando a mulher cai, caiu parte da sociedade. Eu não vi nenhuma sociedade que possa sobreviver com mulheres doentes. E quando a mulher cai, a sociedade cai. A mulher cai, a sociedade cai. E digo mais, eu digo, alguns caras não compreendem isso, mas não é verdade. Quem está por trás do sucesso de um homem? É a mulher. É a mulher que alça o homem ao sucesso e também à derrocada. Eu vejo, mas eu conheço, na Sérgio que você está dizendo, eu concordo em parte, porque eu vejo muitos homens solteiros e depressivos. Eu vejo muitos solteiros ricos e depressivos. Solteiros ricos e aí com um grande vazio no peito. E aí quando encontram aquela mulher que, agora sim eu tenho sucesso. Sucesso, minha amiga, vai muito mais além de ganhar dinheiro. Sucesso vai muito mais além de posicionamento social. Sucesso, para mim, eu utilizo as palavras de um bilionário. Olha só, um bilionário, né? Que no final da vida ele mostrou o que era sucesso. Ele falou, bilionário, bilionário. Mas na entrevista ele falou assim, após ser perguntado o que era sucesso: mas o que é sucesso para o senhor? O senhor hoje é um dos maiores bilionários do mundo. O que é sucesso? Sucesso é eu estar hoje, na idade que eu estou, e saber que meus filhos têm o prazer de estarem ao meu lado, mesmo tendo cada um a sua casa, mesmo o seu casamento, a sua vida, mas eles não deixam uma única oportunidade de estarem aqui comigo, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Então, o pai, a mãe que tem isso, saiba que eles fizeram um bom trabalho durante a vida. Seus filhos adoram ficar com eles. Esse é o melhor reconhecimento. Isso sim é sucesso. Muito bonito. E isso é verdade. É uma verdade. É uma verdade. É ter seus filhos ou as pessoas que estão diretamente ligadas a você, ao seu lado, nos melhores e piores momentos. Então, isso realmente, você sabe que você é importante para os seus filhos. Isso, exatamente isso. E agora a gente vai fazer umas perguntas rápidas, Sim, claro. bem pessoais. Claramente, só. Um prazer na sua profissão. O prazer da minha profissão é ver o sorriso de uma mulher e dizer: doutor, eu estou bem. Eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida quando eu recebi de uma paciente minha aos 65 anos de idade. Eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida quando ela começou a fazer a reposição hormonal e deu certo. E um paciente inesquecível. Paciente inesquecível. Um paciente que um dia chegou para mim e não tinha nada a ver com medicina. Ele chegou para mim simplesmente para me consolar, mostrando que talvez eu tenha sido mais médico do que eu imaginava. Porque você ser mais médico do que você imaginar é você fazer além da medicina. Houve algo ali, durante vários momentos com o seu paciente, com a sua paciente, em que você o tocou mais do que simplesmente ser um técnico.
de tratar um útero, de tratar uma trompa, de tratar um coração, de tratar um cérebro, de tratar uma pele, você foi mais além. E aí você para e pensa, o que é que eu fiz para, naquele momento, eu receber tanto consolo por parte daquela pessoa, né? Você devolveu, talvez, àquela pessoa que ela procurava, mas não apenas isso. Você foi mais além. Você talvez tenha enxergado a essência da pessoa e a tenha ajudado em outros pontos que você nem imagina. E um sonho pessoal? Um sonho pessoal. Um sonho pessoal é de um dia estar na minha casa, em um lugar que eu imagino muito bem, escutando uma boa música, comendo uma boa comida, ao lado da minha esposa, né, brincando com os meus filhos e os meus netos, e se Deus me der a dádiva, com os meus bisnetos, tomar um bom banho de mar, sair, olhar para cima e obrigado, papai do céu. O Senhor me deu muito mais do que eu necessitava, do que eu precisava. O Senhor gosta mesmo, né? E se hoje fosse proibido ser médico, o que seria? Eu seria radialista e diria: Começar todos agora, vocês estão agora ligados no melhor momento. O podcast que está na sua mente e no seu coração. perfeito. E o que é longevidade? Em uma palavra. Longevidade é viver mais com paz de espírito, com a pessoa, com as pessoas que você ama, e estar realizada. Saber o que você fez, está lhe trazendo aquilo que você sempre quis. Viver bem, com qualidade de vida, com paz, discernimento e gratidão. Gratidão por todas aquelas pessoas que você pôde conviver e gratidão porque alguém maior que está sempre conosco, mesmo nos piores momentos, ele está sempre conosco, que nos possibilitou chegar a esse momento. Viver mais com qualidade de vida. Mas tem que procurar. Tem que procurar. Ele não vai chegar se a porta estiver fechada. Que é o meu bom Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que eu acredito muito. E ele esteve sempre comigo nos piores momentos e nos melhores momentos também. E como todo pai, puxa a nossa orelha e nos dá os castigos que devemos, porque ele quer nosso bem. E eu diria isso, com essas palavras. E um erro que as mulheres fazem na menopausa, assim, que eu acho que seria o pior que a gente poderia, nós, mulheres, poderíamos fazer. O pior erro é deixar de tentar. Eu diria que o pior erro na menopausa é deixar de tentar melhorar a sua vida. Principalmente quando você escuta de outras pessoas que não tentaram ou que tentaram de uma forma incorreta e você assimilou, você escutou o que não deveria escutar e deixou tomar conta da sua alma, da sua mente, da sua vida. Portanto, eu diria um erro muito grande tentar procurar ser feliz, procurar um tratamento que ele existe e que ele é muito maior. Eu digo sempre, Dani, reposição hormonal vai muito mais além de fazer hormônios. Reposição hormonal, além de fazer hormônios, é encarar a pessoa como um todo. É saber que essa pessoa ela tem uma saúde física, mental, espiritual. E ela é única e, como tal, deve receber um tratamento único. E o que te inspira diariamente? O que me inspira diariamente, Dani, é saber mais. É me informar mais. Porque quando a gente procura saber mais, a gente vê que a gente não sabe de muita coisa. E para dizer isso, a gente precisa ser sincero. Porque talvez um grande medo é a gente admitir isso e saber que outras pessoas estão nos escutando aí agora. Não, eu não sei de tudo. E por tanto não saber de tudo, eu procuro me informar a todo tempo. Porque se eu me informo a todo tempo, eu consigo chegar mais próximo daquilo que eu quero.
que é ser o mais perfeito possível para cuidar das minhas meninas, que eu digo sempre, né? Das minhas meninas. Cuidar da minha família, cuidar do meu tempo com Deus também, porque informação não é só informação em medicina. Informação é informação em como ser o melhor marido, é como ser um melhor pai, é como ser um melhor amigo, é como ser um melhor filho à luz da palavra, à luz de Deus. É isso. É que me incentiva mais, o que me impulsiona mais é me informar mais. Portanto, eu vejo que quanto mais a gente se informa, mais a gente cresce. E eu não estou me referindo apenas à medicina. E digo mais, a informação ela não deve ser guardada para nós, não. A informação ela deve ser repassada para outras pessoas. Só vale quando a gente repassa para outras pessoas. Agora, um hormônio que hoje é subestimado e que Testosterona. A testosterona hoje é extremamente subestimada. Ainda hoje, por mais que colegas médicos que lidam com a reposição hormonal estejam fartos de escutar isso, isso é uma verdade. É tida como um hormônio masculino e não é mais. A gente sabe que não é, até porque a mulher possui. E as mulheres que estão em casa, é preciso dizer isso. Vocês sabiam, mulheres, que vocês possuem mais testosterona do que estradiol? É verdade. Vocês possuem em casa mais testosterona do que estradiol dentro do seu sangue. E ele não é valorizado. E outra coisa, vocês sabem de onde vem o estradiol, o hormônio dito feminino? Vem da testosterona. Vocês não sabiam disso? Não escutou do meu colega médico que está lá atendendo você? Pois é, porque talvez ele não tenha tido tempo de passar para você. Está trabalhando muito demais e não vai nenhum demérito a esses colegas que são bravos, que são heróis, que estão ali sustentando a sua família, mesmo nos planos de saúde, nos ambulatórios, em UTI, em plantões intermináveis, eles estão lá dando o seu melhor. Mas eles têm que saber que informação pode modificar a sua vida, fazer com que eles consigam ali diminuir aquele tempo de trabalho até ganhar mais. Uma informação vai lhe proporcionar isso e voltar a ter mais tempo para ver seus filhos crescerem. Nós médicos não estamos hoje tendo tempo para ver nossos filhos crescerem, pelo menos a maioria dos médicos não. Hoje eu estou tendo tempo, porque eu trabalhei para isso. Eu informei para isso. Isso é que me traz mais tristeza em relação aos colegas médicos, que continuam a trabalhar muito sem ter mais tempo para fazer aquilo que eles deveriam fazer mais. É cuidar mais tempo no seu casamento, é viver mais com a sua esposa e a mulher vive mais com o seu esposo. Os dois falarem mais, dialogarem mais, porque um quando chega está cansado, o outro não quer mais, o outro está com o marido irritado, então é desencontro, mas vai ser desencontros. Sabe aquele filme Feitiço de Áquila, onde o cara era um lobo e a mulher era uma águia, nunca se encontravam? É mais ou menos isso dos médicos hoje. Como é que o casamento pode dar certo? Como é que a criação dos filhos pode dar certo? Como é que a felicidade é aquele buraco, aquele vazio. Eu sei que alguns colegas médicos, inclusive vocês, estão aí precisando de reposição hormonal, aquele vazio, né, no peito. Isso não preste somente com hormônio não, viu? Preste com outras coisas também. Mas eu diria uma coisa para vocês. Vocês estão escutando aí agora, saibam disso. Qualquer que seja o trabalho de vocês, aquele vazio no peito que vocês estão sentindo aí agora, pode ser hormônio? Pode. Mas não apenas isso. O médico que lida com a reposição hormonal hoje, ele deve lidar com outros parâmetros na vida da pessoa para complementar, para tornar aquela reposição hormonal mais bem feita, mais exitosa. E aí sim, entra muita coisa ali que a gente nem está vendo e nem vê, mas que a gente sente no coração e a gente, sabe, está aqui na nossa cabeça que a gente deve fazer. E o maior benefício de uma reposição bem feita? É resgatar a qualidade de vida e fazer com que essa mulher sinta realmente na prática o prazer de estar viva. A gratidão e a gratitude. A gratidão dessa mulher de estar viva, de estar ali com saúde, de estar desempenhando um papel na sociedade, da importância que ela tem para as pessoas que ela ama, seus filhos, amigos, seus colaboradores na profissão. É resgatar novamente essa mulher para o papel essencial e insubstituível que tem a mulher na sociedade. E um hábito que lhe faz bem? Estar com a minha família, com saúde e ler a palavra e colocá-la em prática.
e, principalmente, Dano, eu poder ajudar as pessoas de alguma forma. Quando eu falei para você que me perguntam hoje, Sérgio, quem é você? Eu sou aquele que ajuda outros através de informação. É isso daí. Que dá prazer, isso é ensinar, é informar, é ajudar outras pessoas e pegar tudo o que de benefícios trazidos por essa informação passada para outros colegas e reverter de volta a tempo de qualidade para a minha família e com Deus. E uma coisa você gostaria que todas as mulheres soubessem sobre reposição hormonal? Que reposição hormonal hoje ela pode ser feita de forma segura e eficaz. É procurar e não se fechar. Então, Sérgio, olha para aquela câmera ali e dá uma mensagem, faz uma mensagem que você queira falar para as mulheres em relação à reposição, ao estilo de vida, o que você desejar. O microfone é todo seu. Você que está aí nos dando a honra hoje de estar participando desse podcast, eu digo uma coisa sem medo de errar. Não tenho medo nenhum de errar. Que a sua vida não acaba na menopausa, de forma alguma. Não acaba quando os seus ovários deixaram de funcionar. De forma alguma. Talvez sem medo de errar. Talvez uma nova vida nasça a partir desse momento. Você é uma mulher com experiência na vida. Você é talvez mãe hoje, e se não foi mãe hoje, você é para muitos mãe também. Você é uma grande amiga, você é uma pessoa com experiência, dignidade, com capacidade no seu trabalho e merece, a partir de agora, viver mais e viver melhor. Saiba que isso é possível. Viver com qualidade e começar uma nova fase da sua vida. Enquanto que alguns se queixam, você talvez encontre uma renovação na sua vida. Talvez não. Se você buscar, você vai encontrar. Porque é o que eu vejo na prática entre as minhas pacientes e as de milhares de pacientes de colegas que já assumiram essa responsabilidade. Resgatar de volta a qualidade de vida de milhares, talvez milhões de mulheres que já perderam devido à deficiência hormonal, uma menopausa não tratada, uma pós-menopausa não tratada. Sim, você é, sim, capaz disso. Não tenha dúvida. Procure. Não se feche em casa. Não ache que o teu tempo já acabou, porque pode ser apenas o começo. Começo de uma nova, boa e maravilhosa vida. Posso ligar aqui. Amiga. Muito obrigada por ter Eu que agradeço. compartilhado seu conhecimento. Mostrar para as mulheres que elas podem realmente ter uma vida após a menopausa. Se começar antes dela, para que isso aí seja uma vida mais tranquila, mais feliz. Perfeito, Mary. Eu que agradeço a chance de divulgar essas informações para tantas mulheres. E essas informações chegarão a elas de todos os jeitos, com toda certeza. Com certeza, a gente vai fazer o máximo para que chegue ao máximo de mulheres possível. Show de bola, amiga. E aqui eu tenho que agradecer a nossa colaboradora, nossa patrocinadora, a Fórmula. E que Obrigado. Obrigado. Obrigado, minha amiga. Obrigado, opa. Pode ir? Tá vendo? Pode abrir. Fica à vontade. Opa! E será muito bem utilizado. De magnésio, puro de magnésio, show de bola. E será muito bem utilizado. Não deixe de fazer o exercício físico, não. Com toda certeza. Muito obrigado. Obrigada a você. E para vocês que estavam assistindo, estão assistindo nossas informações com o Dr. Sérgio Cabral, que tenham aproveitado esse espaço para abrir a cabeça, para entender que reposição é vida, como eu digo, hormônio é vida, tá? E levem isso para todas as mulheres, filhas, mães, amigas, conhecidas, vizinhas, todas as mulheres, para que elas aproveitem também essas informações. Obrigado por ter assistido. Compartilha, clica no sininho, leva essas informações para quem você conseguir levar, tá? E a gente se vê no próximo LongeviCast. Obrigada.